todos bem-vindos. Bom dia a todos, a todas e a todes. Eu sou a Valéria Guerra, vou fazer a mediação do GT2, Gênero e Audiovisual. Hoje nós temos 3 trabalhos muito legais e muito queridos, e vai ser uma honra mediar vocês, barra um desafio. Hoje a gente vai começar com o Fabiano, nosso querido Fabiano. Querido, viu, Ju? A Mulher e os Ciclos Nostálgicos de Hollywood, História Social versus Naturalização Ficcional. Depois teremos o trabalho da Catarina Silva Bijotti, que vai falar sobre a Adélia Sampaio e o cinema da década de 80. E a gente finaliza a nossa sessão com o Leandro, falando da espacialidade, afeto, infelizes juntos, de Hong Kar-wai. Espero que seja isso. Para cada um dos trabalhos, cada um de vocês terá 10 minutos. Quando der 5 minutinhos, eu vou avisar vocês pelo chat, ou posso interferir na apresentação de vocês, dizendo 5 minutos, 2 minutos. Desejo a todos uma linda sessão e, em seguida, aos trabalhos, a apresentação dos trabalhos, a gente faz o debate. Então, Fabiano, está pronto? Vamos embora, então? Bora lá, Fabiano, 11h17, vai. Vamos lá. Gente, então o título já foi anunciado, né? É minha pesquisa de pós-doc lá na História. Mudei para História, mas continuo pesquisando cinema, tá? Essa inquietação vem de uma série de filmes ao longo da década passada que tinham uma temática relacionada a anos 80. Seja filmes passados, né, na época, como esses aqui listados, eu não vou ler, vai ser passado na pauleira, seriados de TV, filmes distópicos ou filmes de horror, e algumas continuações de franquias iniciadas nos anos 80. Eu, inclusive, tiro o meu corpus de pesquisa desse tipo de filme, continuações de franquia, como vocês vão ver mais à frente, tá? Para começar a falar da questão de nostalgia, a gente precisa ver o que, afinal de contas, é nostalgia, né? Assim, passando por cima de algumas delimitações, eu tenho aqui a referência da Linda Hutcheon, com outro autor, o Valdis, dizendo que mas esse poder vem de uma parte de uma estrutura de duplicação de 2 tempos diferentes, um presente inadequado e um passado idealizado, que mistura memória e desejo. Então, nós não estamos falando de um retrato fidedigno de uma época, a gente está falando mas a gente está falando de uma elaboração que é muito mais ficcional e de memória do que histórica em si, né? Aí o Frederick Jameson, ele fala o seguinte, né, especificamente a respeito dos anos 50, que são o primeiro foco de nostalgia, exatamente a nostalgia que teve uma enorme repercussão nos anos 80, né? Que eu resgato esses períodos de 30 anos onde a nostalgia se manifesta. Mas certamente já se trata aqui de uma mudança da realidade dos anos 50 para uma representação de uma coisa bem diferente para os anos 50, entre aspas, que é uma mudança que nos obriga ainda a sublinhar as fontes culturais de todos os atributos com que descrevemos o período, muitos dos quais parecem derivar precisamente dos próprios programas de TV, em outras palavras, de suas próprias autorrepresentações. Então, quando a gente vê os anos 50 na ficção, quase sempre a gente está vendo algo muito parecido com o que se via na ficção, muitas vezes televisiva e cinematográfica também, da época, e não a história em si. Eu resgato 3 filmes que não são tipicamente filmes nostálgicos, mas têm relação com o tema dos anos 50, que foram 2 produzidos nos anos 80, Christine e De Volta para o Futuro, e um que foi relançado com imenso sucesso, uma repercussão que alçou a obra à categoria de obra-prima, que é Um Corpo que Cai, do Hitchcock, todos relacionados aos anos 50 e questão de viagem, algum tipo de viagem no tempo. Nos anos 80, vários filmes foram feitos que eram passados nos anos 80, que é uma lista de filmes tipicamente de época. Mas aí o que estava acontecendo de fato nos anos 80? Né? Estamos falando da era Reagan, a volta dos republicanos ao poder, neoliberalismo, isso que nós estamos vivendo hoje começa com força nessa época, desregulamentação de limites, parâmetros governamentais da atividade econômica,
os bilionários que começaram a virar celebridades com os IUPs, a crescente presença midiática evangélica nas TVs a cabo, inicialmente, em alguns horários da TV aberta, cortes na política pública para as mulheres, especificamente com relação ao aborto, já que tinha essa influência muito grande em Washington de líderes religiosos, e isso continua até hoje, bate nos anos 2010 e continua forte, é uma questão que não está superada. A questão da AIDS, né, como um grande fantasma moral envolto na sociedade, ainda que na época uma chamada pejorativamente, equivocadamente de peste gay, e também se chamava, pensando-se na mulher especificamente, a era da melancolia, né, que elas se encontravam insatisfeitas, muitas mulheres, e a mídia em geral pairava um discurso de culpa do feminismo, dos direitos reprodutivos, do divórcio, tudo que a mulher pudesse fazer por uma autonomia, isso estava, segundo essas ideias que ganharam força na época, tornando-as insatisfeitas com a vida, né? E aí você vê, inclusive, curiosamente, desponta para a vida pública uma figura que nem o Trump, né? Ainda como um milionário, um grande empreendedor na época. E as mulheres no cinema começam a ter papéis assim, de mulheres são caladas pelo homem, uma transgressora como a Glenn Close em Atração Fatal, ela tem uma morte trágica no fim, ela é uma desequilibrada, ela tem problemas psiquiátricos. Então essas ideias começam a aparecer na ficção também, né? E o que afinal, quando a gente pensa nos filmes nostálgicos dos anos 80, a gente está lembrando, o que eram os anos 50 de fato, os anos 50 históricos? Era, especificamente pensando na mulher, o retorno da mulher ao ambiente doméstico depois da Segunda Guerra, onde elas tiveram uma participação determinante na produção de armamentos, de tudo que era necessário enquanto os homens estavam na guerra, na Europa e na Ásia. Carreiras quase sempre tradicionais, professoras, enfermeiras, secretárias. Um terço das mulheres se casava aos 19. Teve o baby boom depois da Segunda Guerra, que ganhou um ápice em 1957, uma média de 4 filhos para as famílias. 50 mil pessoas lobotomizadas em 1952, com problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, insatisfeitas, a maioria dessas pessoas, mulheres. Até que surge o antidepressivo clorpromazina, em 54, que ajuda a deter esse processo dantesco das lobotomias. Temos culturalmente o Código Reis, uma censura prévia de Hollywood, né? E mulheres que têm uma feminilidade rendida, segundo a Susan Faludi, que são aquelas que têm todo um anseio pela figura masculina, ou são extremamente bem comportadas, como Sandra Dee, Doris Day, Debbie Reynolds, né? Aí você tem, nos anos 80, um filme que traz de volta a temática da época, que, na verdade, a personagem principal é um carro que, ao desejo do seu dono, se transforma toda detonada, toda variada, retorna à sua, digamos, à sua juventude, ao seu estado físico de esplendor, a desejo desse personagem masculino pelo qual ela se apaixona. Em De Volta para o Futuro, temos uma mãe que precisa ser salva por um casamento, precisa ser salvo pelo próprio filho, que volta no tempo, e tem que zelar pelo interesse monogâmico dessa mãe pelo próprio pai dele, né? O que nós vemos em relação a De Volta para o Futuro é esse norte, são imagens que se repetem ao longo do filme. A minha premissa de pesquisa é sempre montagem, e ao longo do filme vocês têm isso que eu chamo de leitmotiv visual. É um tipo de imagem que denota a evolução da trama e reitera ideias, como o vínculo e a urgência da importância dessa mulher se vincular ao pai dele para que os filhos não deixem de existir, inclusive, né? E aqui temos Um Corpo que Cai, que é um filme dos anos 50, produzido nos anos 50, mas pouco apreciado na época, em que essa mulher se envolve com os desejos de dois homens românticos, desejos românticos por dois homens, a ponto de anular a própria personalidade, a própria aparência, para fazer se parecer com outra, né? Eu não vou conseguir contar detalhes aqui dos filmes. Aí vamos para os filmes que eu considero os filmes nostálgicos dos anos 2010. Eles são um tipo de nostalgia muito diferente. São nostalgia da ficção dos anos 80, não é da vida cotidiana dos anos 80.
nem a representada na televisão. Você está lidando aqui, nessa amostragem que eu trago, filmes de futuro distópico. Tron, que é uma produção de 81, ganha uma continuação em 2010. A única personagem feminina relevante, ela tem um momento em que o corpo dela, nesse momento ela ganha um golpe no braço, o corpo dela é deformado, e ela vira a grande vítima e empecilho do desenvolvimento da trama para que os heróis masculinos vão lá e a salvem, né? Temos também Blade Runner 2049, a personagem da Sean Young, que, na verdade, foi resgatada a aparência dela por computação gráfica, o corpo de uma outra atriz, substituindo o rosto dela. Não, aqui não é percebida a montagem, né, porque é um efeito visual, mas você vê que o que tem de mais importante visualmente nessa atriz é substituído por quê? Por conta da idade dela, que ela já não tem a mesma aparência de 1982, época do filme original, e é resgatado digitalmente. Mesmo processo que acontece numa cena pouco falada do Exterminador Destino Sombrio, que é a hora que o John Connor é assassinado logo no começo, que tanto o menino quanto ela, a mãe, a atriz Linda Hamilton, ela tem a aparência que ela tinha em 1991, né, que é quando o segundo filme da obra se passa, e ela tem o mesmo processo, o rosto de uma outra atriz é removido e não é nem colocado o rosto da própria Linda, é da Linda na época em que ela era jovem. Então, um rejuvenescimento, de volta ao esplendor das questões de juventude, questão de reprodutibilidade, questão de atrelar a mulher a uma questão familiar, heróica, de sacrifício, ou de amor romântico, né? Que volta numa roupagem completamente futurista, distópica, e que tem outros momentos do filme que você vê que, muito embora a personagem da Sarah Connor é tão determinante, na hora do vamos ver, quem resolve é o Schwarzenegger, né? E isso tudo traz de volta a questão da nostalgia, pensando-se de uma imagem tempo, que poderia estar sendo retratada, para a imagem tempos, de representação de níveis de ficção da época e de hoje em dia, resgatados nessa construção do que se chama uma nostalgia. O contemporâneo, né, que aqui eu falo do Gelson Santana, que era professor do nosso programa, ele sempre fala, né, que o contemporâneo é sobre temporalidades extraviadas do tempo natural. O que lembra muito o dissenso do Rancière, que é sincronia simultânea à diacronia. Coisas do presente que se sobrepõem às do passado, e essa mescla gera isso que a gente chama de nostalgia, né? E o Didi Huberman que fala, né, que a memória, não passado, é exposta em descontinuidades. Não é um passado objetivo histórico que nós estamos vendo uma representação de memória, uma representação das fantasias atuais sobre um determinado tempo. E é isso que torna o papel da mulher nesses filmes, embora não sejam muitas vezes os papéis principais, mas flagrantes de um processo que tem eco na história social, sim, que é retrocessos dos direitos femininos, que sempre querem colocar a mulher nessa posição romântica, dependente do homem, voltada para a família, reprodução e filhos, e assim seguimos com um eterno ciclo, aparentemente eterno ciclo dessas últimas décadas de Hollywood, de sempre os valores que se resgata para que as coisas não mudem como estavam se configurando, né? Basicamente é isso, gente. Um Ainda minutinho, deu certo, deu? Fabiano, querido, deu certo. Tudo Obrigada, certo? tudo Então tá. certíssimo. Depois eu tiro dúvidas, caso vocês tenham, eu me detenho algum ponto que eu possa ter não sido claro o suficiente, tá bom? Legal, Fabiano, obrigada. Catarina, tá pronta? Bom, vamos lá. O que eu vou apresentar hoje é a Adélia Sampaio, cinema da década de 80, que é uma parte decorrente da minha pesquisa de mestrado ainda em andamento. Então, por isso vai parecer que as coisas não estão concluídas, porque de fato elas não estão. Eu estou no primeiro ano do mestrado, então eu não desenvolvi muita coisa. E essa apresentação em específico, ela parte de uma pesquisa que eu fiz um levantamento nesse ano, no início do semestre, de matérias antigas de jornais que citavam a Adélia Sampaio.
Então, esse levantamento ele foi realizado para eu entender o papel e a posição que a Adélia Sampaio ocupava dentro do cinema e que papel os filmes dela estavam ocupando dentro daquele campo cinematográfico do período. Vai na contramão do que a maioria das pesquisas da Adélia Sampaio fazem, que é mais uma questão de tratar o pioneirismo da Adélia Sampaio, né, como primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem. E eu estava tentando ir por outro caminho para tentar entender a atuação dela ali no período. Então, fazendo uma breve introdução aqui, a Adélia Sampaio ela começou a trabalhar com cinema nesse campo em 68, quando ela foi telefonista de filme, e em 73 ela abriu a própria produtora, a F. Sampaio Produções. Ela tinha muitos contatos na área, tanto dos contatos que ela conheceu, né, de filme, como também familiares. A irmã dela, a Eliana Colbert, ela também trabalhava com cinema, era uma produtora, trabalhava com produtora executiva também, ao lado do marido, o William Colbert, que era um diretor de cinema. E os dois, eles tinham também uma distribuidora de filmes soviéticos aqui no Brasil. Durante os anos 70 e 80, a Sampaio ela trabalhou como produtora, assistente de direção, roteirista, diretora e outras funções diversas no set de filmagem. E de acordo com o levantamento que foi feito na base de dados da Cinemateca, ela participou no período de mais de 10 filmes, apesar que a própria Sampaio ela fala que foram muito mais filmes assim que ela participou, mas eu estou contando apenas aqueles que eu encontrei registrados na base da Cinemateca. E ela é atualmente associada ao fato de ter sido a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil, que é um feito que ela conseguiu com o primeiro longa dela, O Amor Maldito, de 1984, que é o seu trabalho mais famoso e mais citado. Mas eu vou destacar aqui alguns trabalhos que a Adélia Sampaio atuou, não só como diretora, e eu destaco esses quatro porque nas minhas pesquisas de jornais eu percebi que eles marcam pontos importantes da carreira dela. Então, esse primeiro, O Segredo da Rosa, que é o longa de estreia da até então atriz a Vanja Oriko, não sei como pronuncia. Ela foi o primeiro longa-metragem que a Adélia produziu, e o primeiro filme produzido pela produtora dela, a F. Sampaio Produções. Então, marca um ponto importante na carreira, porque é a estreia dela oficial como produtora de longas. E eu destaco também o Parceiros da Aventura, um filme do José Medeiros, de 79, que foi um filme que eu considero importante, de acordo com essa pesquisa em jornais, porque é um filme que a São Paulo foi bem retratada na mídia. Ela era citada como uma experiente produtora nas matérias de jornais que eu encontrei relativas a esse filme. Então, esses dois filmes, o primeiro dos anos de 74 e o segundo já do final da década, eles mostram uma evolução na trajetória da Adélia Sampaio como produtora, aí nessa década de 70. E em 79, a Sampaio também ela estreia na direção, e pode-se dizer, então, que os anos 80 eles vão dar uma virada na carreira dela, que ela vai estar muito mais focada na direção do que na produção. E aí eu destaco aqui o filme Amor Maldito, de 84, que é a sua estreia em longas-metragens, e também o seu segundo longa-metragem, que eu destaco por fim, que é um filme de ficção não muito falado, até porque eu acho que ele está perdido, só tem uma parte do filme, então não dá para assistir completo, mas é o Fugindo do Passado, que ele não teve o mesmo sucesso e a boa recepção que o Amor Maldito. E esses dois filmes, Amor Maldito e Fugindo do Passado, eles estão dentro de um contexto de crise do cinema brasileiro, que é como eu vou mostrar adiante, mas o Fugindo do Passado, que é de 87, ele está num contexto que a crise está muito mais agravada aqui dentro do cinema. Então, como eu havia dito, esse período, a década de 80, é marcada por uma crise dentro do nosso cinema, mas essa crise é um reflexo da grande crise econômica dos anos 80, que o país sofreu em todas as suas camadas, assim. Depois do milagre econômico, né, do fraudoso milagre econômico, o país embarcou no pesadelo econômico,
como coloca o Randall Johnson em alguns artigos dele, que foi um período de grande dívida externa, altíssima, e hiperinflação. E isso afetou a participação estatal em alguns setores e, consequentemente, afetou o cinema também. Então, a Embrafilme passa por mudanças e ela perde aos poucos todo o potencial que ela mostrou na década anterior, na década de 70. E o circuito exibidor de cinema, ele também sofre. Os preços do ingresso, eles não acompanham a inflação e aí muitas salas de cinema acabam fechando as portas. O público também diminui muito, porque com a crise eles consideram a TV um entretenimento muito mais barato para o bolso deles, então as pessoas passam a ir menos no cinema. E então, nos anos 80, o tipo de cinema que tinha mais espaço assim nesse mercado exibidor e que tinha mais lucro era o cinema pornográfico, em que os exibidores eles também passaram muitas vezes a investir na produção desses filmes para atrair cada vez mais público para suas salas. Então, a redemocratização iniciada por Figueiredo, ela traz ainda um pensamento de uma necessidade de mudança, de como o Estado vai agir dentro da economia. E aí a onda neoliberal, que está não só no Brasil, mas no mundo também, ela toma a vontade de muitos políticos e cidadãos. E um exemplo disso, dessa onda neoliberal, foi a promulgação da Lei Sarney, logo que o Sarney assumiu, que vai ser um rascunho. Pode ser que por conta da chuva tenha caído a luz dela, daí ele prende a sessão. Agora ela caiu. Agora sim. Ela voltou. Sim, mas acho que Voltou? Então pronto. Só, você tem um minutinho para fechar a tua fala. Então, no meio dessa crise toda, a Adélia ela vai estrear como diretora, e é importante, eu destaco aqui que a atuação dela no cinema, ela foi muito diferente dos anos 70 e nos anos 80. Nos anos 70, desculpa, ela trabalhou em aproximadamente 10 filmes, 7 como diretora de produção e 3 como assistente de produção. E nos anos 80 ela focou mais na direção de 3 curtas e 2 longas, mas na produção mesmo, que era o forte dela dos anos 70, ela só produziu 2 filmes. Isso pode ser um reflexo da crise do período que forçou a diminuição do número de filmes brasileiros produzidos. O Amor Maldito, como muita gente comenta, ele foi um filme que não teve apoio nenhum de financiamento. Assim, o filme foi feito com dinheiro doado por uma amiga da Ilha Sampaio, e ele foi feito em um esquema meio de guerrilha ali, para conseguir ser gravado, para conseguir ser lançado. E ele até conseguiu um certo alcance nacional e internacional, porque participou de festivais, congressos, enfim. E deu destaque, um certo destaque para a carreira da Adele. Mas esse destaque ele não durou muito, porque o segundo longa da Adélia, já é de 87, o Fugindo do Passado, ele já mostra um cenário agravado da crise, que é como eu encontrei uma matéria do jornal aqui de um festival que o Fugindo do Passado participou, que cita diminuição de produção de filmes. Assim, a matéria cita que os festivais estão aumentando muito, mas não tem filmes para passar no festival. Então, praticamente, acho que o autor da matéria até brinca uma hora que em todo festival que eles vão, eles assistem sempre os mesmos filmes, porque não tem filmes novos sendo produzidos ali. E o Fugindo do Passado, ele foi criticamente mal recebido, mas ele conseguiu participar de diferentes festivais até por conta disso, por conta desse aumento do número de festivais criados. A gente percebe, então, que a Adélia Sampaio, dentro desse cenário de crise do cinema brasileiro, ela lutou pela própria permanência dela, mas ela não resistiu à crise como muitos outros artistas. E um reflexo disso é que ela permaneceu, depois do fim da Embrafilme, ela permaneceu trabalhando no teatro, que ela já trabalhava com teatro desde os anos 70, mas depois que o cinema se tornou inviável, com a grande crise depois da Embrafilme, ela simplesmente vai se mudar, digamos assim, para o teatro, praticamente que, quase que definitivamente, assim. E também a própria Sampaio fala que, numa matéria de jornal no final dos anos 90, que eu não trouxe aqui, quando perguntam a ela sobre as leis de incentivo,
Ela diz que essas leis são muito boas para o cinema conseguir se reerguer, mas que elas favorecem aqueles cineastas que já têm uma estrutura montada, assim, que essas leis não favorecem muito os iniciantes ou o pequeno produtor, que é um lugar que elas colocam muito, de um lugar de pequena produtora de cinema. E só para fechar, eu trago aqui esse trecho só porque eu achei interessante de uma matéria de 1980, então lá do começo da década, que é uma fala da Teresa Trautmann sobre todo esse período, assim, que ela diz, acho que daqui a 3 ou 4 anos, só metade dos cineastas existentes atualmente no Brasil terão sobrevivido a esse caos cultural, social, econômico e político, que ela quase prenuncia o que vai acontecer, porque é exatamente isso. Depois toda a crise dos anos 80, depois do fim da Embrafilme, a maioria dos cineastas iniciantes, eles não conseguem continuar sua carreira dentro do cinema. Foi o que aconteceu com a Adele. É muito bonita a sua pesquisa, parabéns de verdade. Bom, vamos ao Obrigada. último trabalho, que é o trabalho do Leandro, Espacialidade, Afetos e Infelizes Juntos, do Hong Kar-wai. Leandro, não sei se eu falei o nome certo, mas tá bom, vamos lá. Não falei, né? Claro que não. Tá tudo bem. Bom dia, pessoal. Então, bom, sou o Leandro. Esse trabalho aqui ele foi desenvolvido sob a supervisão aí do nosso professor Jamer, que está na sala com a gente, nos prestigiando nesse sábado de manhã. Eu faço parte do grupo dele de iniciação científica, sou aluno do curso de Cinema e Audiovisual da Unisul, que é a Universidade de Santa Catarina, de Florianópolis. Tá bom? E eu vou apresentar para vocês, então, esse trabalho intitulado Espacialidade e Afeto Infelizes Juntos, de Wong Kar-wai, que é esse celebrado cineasta asiático que se lançou no mundo através de um cinema com uma narrativa muito expressiva, muito particular, e particularmente com Felizes Juntos ele faz um exercício fundamental de olhar multicultural, de um olhar de transterritorialidade, como eu vou apresentar aqui para vocês a partir dessa concepção das espacialidades. Só fazendo um adendo aqui, eu tenho algum tipo de histórico, contato acadêmico, né, de trajetória acadêmica com a geografia, então por isso que esse trabalho está muito pautado por conceitos da geografia. Tá? E eu acho interessante a gente começar, então, para apresentar esse casal. Ele é apresentado no filme do Wong Kar-wai, Happy Together, com essa seguinte fala. O Ho Po Win sempre diz, vamos começar de novo. E isso sempre mexe comigo. Estamos juntos há muito tempo e nos separamos muitas vezes. Mas sempre que ele diz, vamos começar de novo, acabo voltando para ele. Para começar de novo, saímos de Hong Kong, pegamos a estrada e fomos à Argentina. Assim, esse casal ele é apresentado na narrativa do Happy Together, né, como um casal que está tentando reconstituir, né, seu relacionamento depois de muitas tentativas de reconstituição. Então, essa cena ela é uma cena que dá um pouco o tom dessa narrativa, em que o casal apresentado é de uma forma a partir dessa visão de uma natureza praticamente indomável, né? Uma pulsão muito forte de desejo e de sedução. Lembrando só, para quem não assistiu o filme, a primeira cena do filme é uma cena de sexo do casal, é bastante crua, é bastante resolvida quase que numa coreografia de tango, porque o filme também, como se passa na Argentina, como se passa quase todo em Buenos Aires, ele tem muito essa perspectiva da sedução, do desejo, da pulsão, do conflito, do amor que é buscado e do amor que é perdido. Então aqui em Happy Together eu coloco aqui On the Road porque esse filme, de certa forma, ele é um filme muito construído dentro do ideal de um road movie, né? Esse casal, ele sai de Hong Kong para a Argentina, eles vão até as Cataratas do Iguaçu, ou melhor, se perdem indo para as Cataratas do Iguaçu, eles vagueiam pelos labirintos de Buenos Aires, e tem todo um ir e vir do próprio casal também na sua relação super estremecida pelos diversos conflitos. Então, nesse exílio da Argentina, os dois rapazes, eles acabam se perdendo tanto nessa metáfora geográfica, né, das espacialidades, quanto no próprio relacionamento, né? E o estranhamento do título, esse é um título que pega emprestado o nome da música Happy Together,
do The Turtles, né? E o estranhamento está justamente aí, pela inviabilidade dessa felicidade que é enunciada, mas que não se completa nunca, porque é um relacionamento super tempestuoso, super conflitivo e que não, de certa forma, eles estão sempre se repelindo, eles nunca se aproximam para fazer valer esse ideal da felicidade anunciada pelo título, né? A instabilidade do casal, ela é sempre pautada por esses cortes também que o Wong Kar-wai faz, que vai mostrando esses espaços, muitas vezes espaços vazios, muitas vezes espaços de agitação, e muitas vezes espaços de contemplação também, né? Mas o que está muito pontuando esse comportamento do casal é justamente a marginalidade e o desenraizamento. Bom, vamos a tópicos um pouco mais conceituais que eu pude tratar a partir dessa leitura das espacialidades de Felizes Juntos, né? Eu definiria aí três categorias de espaço que são bastante presentes na obra, né, que é o lugar, território e paisagem. Lembrando que o lugar ele tem sempre uma concepção, uma ideia, uma dimensão de experiência e significado. Nesse sentido, eu trago três autores que trabalham com questões sobre o lugar, o Tuan, na geografia humanista, e o Health, também na geografia humanista, falando sobre topofilia, que é basicamente o amor que a pessoa tem pelo lugar, e o seu par de contradição também, que é a topofobia, placelessness, que em português a gente acaba traduzindo como ausência de lugar, alguns autores falam de deslugar também, justamente em contraposição ao que o Auger traz na antropologia, não na geografia, como não lugar. Né? Não lugar para o Auger, esses lugares de passagem, né? Essas autovias, essas autoexpressas, os aeroportos, os parques temáticos, os lugares turísticos, e de certa forma aparece também no cinema nessa obra do Wong Kar-wai, mas eu particularmente, como tenho uma preferência pelo estudo do lugar, não gosto de utilizar esse conceito de não lugar do Auger na geografia, que eu acho que acaba sendo um tiro no pé de um conceito que é tão relevante, tão importante para a ciência geográfica, né? Então, eu prefiro sempre trabalhar com a ideia de placelessness, que seria a ausência de lugar, né? O segundo conceito, na verdade, a segunda categoria espacial que eu trago para a gente fazer a leitura do filme é a de território. Daí fala muito mais de identidade e pertencimento e nos traz questões sobre como territorialização e reterritorialização, desapropriação e apropriação, desenraizamento e enraizamento. São esses pares antagônicos que durante o filme, acabam envolvendo o espectador e construindo essa narrativa de espacialidade do Felizes Juntos. Por fim, a paisagem, que traz sempre esse valor afetivo, simbólico, de percepção, né? Seja de uma natureza, seja de um construto social, seja pela força das cataratas do Iguaçu, representadas em tela cheia, como se fosse ali partindo a narrativa desse relacionamento que vai, durante todo o tempo, se refazer, se desfazer e perder o controle, seja pelo construto social da cidade, de Buenos Aires, que está sempre apresentada quase sempre em time-lapse, ou de Hong Kong, dessas ruas, desses espaços marginalizados, dos cinemas, enfim. É um filme que trata, então, muito na questão dos afetos sobre solidão e confinamento. Esse casal está confinado num espaço micro, um território super restrito, esse quartinho de uma pensão bastante insalubre, em que ali eles vivem grande parte das pulsões, dos desejos e das brigas que eles levam do início ao fim do filme, né? E são aí pautados essa relação de confinamento, do afeto, é pautada justamente por essas sensações do imigrante, do exilado, do errante e da ausência. Trago aí um pedacinho da letra da canção que tocou na cena que eu apresentei para vocês. Não sei se, acho que talvez estava bem baixinho o áudio, mas a música é Cucurú Paloma, que é uma interpretação do Caetano Veloso. Tem um pedacinho da música que fala "Juran que el mismo cielo se estremecia al oír su llanto", né? É uma música que fala sobre despedidas, é uma música que fala sobre o sentimento de ausência, da perda. É uma música que meio que se tornou um hino na voz do Caetano Veloso, foi inicialmente utilizado pelo Wong Kar-wai nesse filme, depois vai ser utilizado pelo Pedro Almodóvar em Hable con ella, inclusive o
próprio Caetano apresenta, né, faz uma participação especial cantando a música, e depois, mais recentemente, em Moonlight, aquele filme que recebeu o Oscar de melhor filme, inclusive, e que o diretor, faltou agora o nome, acho que é Jerkins, alguma coisa assim, coloca como sendo a grande referência do cinema exatamente o Felizes Juntos, do Wong Kar-wai, seja na saturação de cores, seja na escolha da música, que toca também no final, também na voz do Caetano Veloso, e que traz essa questão da universalidade de uma música que fala sobre afetos e sobre espaço também, sobre ressentimento, sobre ausência, sobre todas essas questões que tratam o Happy Together. Então, do fim do mundo ao mundo de cabeça para baixo, são duas imagens que eu trago também do filme, uma que é um dos personagens que aparece durante o filme, acaba indo para Ushuaia, que é considerada o fim do mundo, fica na Terra do Fogo, na Argentina, ao mesmo tempo que o outro personagem, ele volta para Hong Kong, e antes ele faz uma reflexão. Enquanto ele está na Argentina, ele pensa que lá do outro lado do mundo, de onde ele veio, o mundo está de ponta cabeça. Então também traça essa linha de espacialidade, né, de um mundo que acaba e de um mundo que termina, de um mundo que começa do outro lado. Por fim, eu apresento aqui duas últimas das cenas, são cenas de um lado Buenos Aires e do outro Hong Kong, são apresentadas, como eu disse, em time-lapse, né, sempre numa agitação constante de pessoas que correm, de um mundo que corre, meio que totalmente alheio àquela relação desastrosa em que esse casal está tentando reconstituir dentro daquele microespaço, daquele quartinho, né? Então, o filme finaliza com a própria música do The Turtle, Happy Together. E é isso, gente. Obrigado, desculpa aí o atraso pela apresentação aqui. Leandro, obrigada pela apresentação, lindo trabalho, de verdade, todos os trabalhos lindíssimos. Para a gente não se alongar muito, vamos às perguntas, porque eu sei que o Jamer tem uma pergunta para fazer para vocês. Não, na verdade eu não tenho perguntas, assim, eu só tenho uns comentários breves, aí eu já passo para o pessoal que tiver alguma questão. Vou fazer de trás para frente. O Leandro é meu orientando de iniciação científica, a Yasmin, que está aqui, é minha orientanda de doutorado, que está coordenando a pesquisa em grupo da iniciação científica. E, Leandro, você apresentou aqui para a gente um avanço em relação à pesquisa que eu fiquei muito contente. Assim, tinha várias coisas que você apresentou, das quais a gente ainda não tinha discutido. A gente tinha discutido brevemente uma certa relação entre a narrativa do filme e a relação com o espaço, com o território, e achei que você avançou bastante e praticamente tudo que vai estar no artigo está aqui, e agora é elaborar a escrita mesmo. Parabéns. A Catarina, eu fiquei muito contente de ver. A Catarina está aí? Ela caiu? A Catarina Caiu, teve né? um problema, ela caiu. Mas Tá, ela então pediu para você, para deixar gravado o teu comentário, que ela vai tá bom. assistir na gravação. Não, é só para... Eu ia repetir o comentário que eu fiz, inclusive, no chat ali para ela. Ela foi minha aluna numa disciplina de documentário, ela foi uma excelente aluna, e agora fiquei muito contente de ver que ela está no mestrado na Unicamp, com a Michelle Salles, que é uma amiga, uma querida amiga lá da Socine, onde a gente tem um contato no congresso. E eu fiquei muito, muito feliz de ver que ela está no mestrado, não estava sabendo. E eu fiquei bem contente, assim, a pesquisa dela é muito bonita. E o Fabiano tá aí? Fabiano? Para o Fabiano, eu tenho duas indicações aqui de leitura, eu vou colar no chat aqui os títulos. Oba! Eu acho muito legal. Esse texto da Svetlana, Que show! ela é uma artista e ela faz esse livro, O Futuro da Nostalgia, dizendo que a nostalgia é, na verdade, uma síndrome. E essa síndrome é quase como uma doença. E ela trata de autores no século XVI, século XVII, que tratavam disso como uma certa doença que seria curada por alguns ritos, etc., porque o passado a gente precisa deixar morto no passado. Então ela vai tratando dessa ideia de síndrome como uma coisa que a gente sempre volta. E o Simon Reynolds, que é um crítico musical, ele faz todo esse livro, é um livro interessantíssimo, não tem em português, tem em espanhol e inglês, que ele trata de uma ideia na música, na cultura pop de um modo geral, que funciona muito para o teu trabalho, eu acho. Que é esse retorno
a culturas passadas, assim, a algo que a gente já fez e que é negado num primeiro momento e vangloriado num segundo momento, né? Então, por exemplo, a década de 80, na década de 90 era negada. Tudo que aconteceu na década de 80 era ruim. E aí a década de 90 renova e faz outra coisa. Na década de 2000, aí a gente volta a um retorno à década de 80 e renega tudo que aconteceu na década de 90. Aí na década de 2010 a gente renega o que aconteceu em 2000 e volta aos anos 90, né? Na música isso é muito, muito perceptível, assim. E acho que no cinema isso acontece também. Talvez não assim em décadas seguintes, mas em alguma reflexão possível a gente consiga identificar um certo retorno ao cinema. E eu acho que você aponta bem quando você diz não é um retorno à vida, ao contexto de épocas passadas, mas à própria cultura pop e a próprios filmes, né? As próprias narrativas. Sim. Acho Porque que isso se é um retorno que de fato acontece, é um retorno às políticas daquela época. exatamente. Aí que é coisa, por isso que tem que ter esse respaldo, né, que é o soft power de Hollywood, para adorar a pílula, para fazer ficar bonito, edulcorar, envolvente, emocionante, as pessoas envolvem. Então é muito por aí. Já copiei aqui, estou tomando nota já. Acho que a Esbelezano eu até tive, mas eu não cheguei a me ater à leitura dela. Mas legal o teu comentário. Sempre já Esse norteia. tem só em inglês, o da Svetlana só em inglês mesmo. Mas é fácil de achar o PDF. Os dois é fácil de achar. E esse tem em espanhol, que é mais acessível. Tranquilo. Bom, você é um Super professor de agradeço. inglês, você vai no inglês. Pois é. Não, mas espanhol também está tudo ótimo. Tá? A gente dá um jeito aqui. Graças à tecnologia está tudo à mão. Obrigado, Tem mestre. lá, tem o Retromania teve um momento aqui no Brasil que na comunicação se usou muito na pesquisa em música, então tem vários artigos. E esses artigos discutem esse conceito e ampliam ele, discutem ele. Então talvez, claro, muito mais ligado à música, mas talvez os artigos, se você fizer uma revisão bibliográfica e encontrar os artigos de pesquisadores brasileiros, você vai ver uma coisa bem interessante de discussão. Vou atrás, super obrigado. Super obrigado mesmo. Mas Muito parabéns, legal. gente. Muito legal. Fabiano, depois eu queria só um pedacinho da sua bibliografia. Eu mandei para um e-mail, vê se ainda é seu, é valeria@valeriaguerra.com.br. Já está lá. Senhora, é meu, eu te amo, porque no meu projeto do doutorado eu trato a questão da nostalgia e você traz bastante, de uma forma bastante interessante, essa coisa dessa recuperação nostálgica no sentido da recirculação mesmo. Sim. E é um dos pontos que no meu projeto, pela Marvel, pelo Stan, eu também estou tratando. Sim. E é muito legal porque você faz a ligação com o contexto histórico, que fica muito bonito, porque contextualiza exatamente aquilo que se vivia. E eu achei muito legal o deslocamento que você faz com relação ao papel da mulher, especialmente na década de 50, que ela vai para esse período guerra, depois ela, nesse momento boomer, ela é voltada para esse lugar machista de procriadora, e assim, é uma coisa que depois a gente vai ver a repercussão na própria cultura pop, na própria cultura contemporânea de forma legal. Um trabalho lindíssimo. Quero te acompanhar. Continuo sendo sua fanzoca, quero te acompanhar. Obrigado. Estamos aí, espero honrar as autoras que produzem isso, trazer uma modesta, porém sincera contribuição. Obrigado. Muito legal. Gente, eu queria convidar vocês todos para abrirem suas câmeras e já convidá-los também para a nossa última apresentação, já com o nosso ilustre convidado, meu querido amigo, de bastante tempo, compartilhador de Marvel, professor Matheus Tagé, que vai fechar os nossos trabalhos de extracampo hoje. Câmeras abertas para mais uma fotinho, porque sim, exatamente, Ju, ainda não final, mas quase. Fotinhos, sorrisinhos. Yasmin, abre a câmera, Yasmin. Anderson. Tá bom, Val, eu vou abrir, você tira essa foto rápida, que eu tô num spot meio... Tá bom? Tá bom, eu te amo. Tá. Nem sei se dá. Deu. Foi? Fiquei meio... Não, deu certo, deu bom.
Então Deu tá muito ótimo. bom. Gente, então agora sim, já estou avisando o Murilo aqui. Eu não sei se a gente vai ficar nessa sala ou se a gente vai ser transportado para a sala principal, mas em 2 minutinhos teremos o nosso queridíssimo Matheus com uma fala super, super legal. Gente, eu vou precisar ir. Beijo, adorei ver vocês. Obrigado por tudo. Sucesso com o evento. Obrigada, Até Fabi. mais. Parabéns aí. Obrigado, gente. Prazer.